Olá, tudo bem? Eu sou o Juan Nossi e esse é o podcast da Catedral. Eu sou a Keila Nossi e vim conferir se o meu marido tá trabalhando. É isso aí. Meu nome é Rafael e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre propósito. O que você pensa sobre esse assunto? Alguma vez você já refletiu sobre o que significa propósito? Uma palavra que tem sido amplamente divulgada, mas talvez o seu significado não esteja tão claro. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o propósito é o direcionamento que ele traz para nossa vida, né? É isso, né? Porque quando a gente não tem um norte para onde a gente quer chegar, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E sempre quando eu questiono essa questão de propósito, eu sempre buscava em mim a resposta. Vou olhar para as minhas características, vou olhar para os meus dons, vou olhar para aquilo que eu tenho à mercê, né, nas minhas mãos, para identificar, então, o meu propósito. E, na verdade, a criatura, ela não tem como definir a sua própria função. Então, eu aprendi que, mediante o meu questionamento de propósito, eu tenho que questionar para o meu Criador. Não está de todo errado olhar para si, porque os traços da nossa identidade refletem um pouco do nosso propósito. Mas se a gente quer ter essa visão clara e específica, nada mais inteligente do que, de fato, olhar para o nosso Criador e perguntar para ele: ei, o que estava no seu coração quando você deu palavras de ordens para que eu viesse à existência? E aí, Rafa? Essa questão de propósito é legal, porque eu li uma vez que uma universidade nos Estados Unidos resolveu fazer uma pesquisa sobre, no hospital, os funcionários do hospital e os pacientes, sobre como eles viam o próprio propósito. E aí o resultado, a conclusão dessa pesquisa foi que as pessoas que tinham claro o seu propósito viviam mais. Uau! Olha, que legal. Que legal, cara. Isso é legal porque mostra duas coisas, né? Que não só você tendo clareza do seu propósito, para onde você vai, aquilo te ajuda a caminhar de forma certa, né? Saber para onde você está indo e tomar decisões certas, mas você também passa a cuidar mais da sua vida. Sim. Porque se você tem claro, eu preciso chegar nesse ponto, eu estou tomando esse caminho, você começa a se cuidar mais, a pensar, pô, se eu quero chegar lá, eu preciso estar bem para chegar lá, se eu preciso fazer isso, eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha vida. Exatamente. Então você acaba tendo uma vida melhor duplamente a mais do que as pessoas que não têm clareza de propósito, porque ficam perdidas e também nem se cuidam, tipo assim, tô perdido na vida mesmo, então por que eu vou me cuidar? Interessante, porque saber o seu propósito é completamente libertador, né? É libertador porque você não se prostitui aquilo que as pessoas querem, né? Você não se prostitui aquilo que é imposto sobre você, ou seja, quem sabe o seu propósito não vive por proposta. E é isso que o Rafa falou, né? Quem sabe para onde vai calcular o custo dessa viagem. Então, se eu vou fazer uma viagem de carro BH-São Paulo, eu calculo se o tamanho do meu tanque é compatível com o tamanho da distância, quantas paradas eu vou fazer. Então, eu me cuido, né? Eu me cuido, eu me alimento, eu trabalho toda a minha vida e a minha saúde para que eu consiga chegar lá e não só chegar, mas chegar bem, né? Exatamente. O que você acha, Keila? Uma outra coisa que eu acho legal é que quando você tem o seu propósito, você consegue ser mais resiliente diante das coisas. Porque não é que você sabe o seu propósito que vai ser algo automático. Pronto, já sei, cheguei. Não, tem um processo, né? E você consegue ser, então, mais perceptivo nas dificuldades, mais intencional. E eu lembro muito da história de José quando eu penso nisso, né? Ele tinha bem claro quem ele era e o propósito que Deus tinha para ele. Ele passou por várias adversidades, mas nada disso fez com que ele se abalasse. Pelo contrário, ele manteve essas questões da disciplina, da integridade dele, justamente porque ele tinha claro o seu propósito e quem ele era. Então, entender o propósito é libertador. Agora, a gente deu uma pincelada lá no início, como faz pra gente descobrir o propósito, que eu acho que é o que tá todo mundo se perguntando agora. Bom, legal, quero viver mais, como o Rafael falou, quero ter clareza e resiliência, como aquilo disse, mas como eu descubro o meu propósito? Eu tenho pra mim que essa é a resposta ou a pergunta do milhão, né? É verdade. Porque quem consegue responder essa pergunta vive uma vida completamente diferente. E aí, o que vocês pensam? Como é que a gente pode, então, descobrir o nosso propósito? Bom, eu acho que muito que aquilo falou de olhar para si já te dá um norte. Porque você se conhecendo, você já consegue ter uma noção dos seus limites e das suas potencialidades. Então, você não vai ficar batalhando atrás de uma coisa que não adianta nada, que você vai chegar lá na frente e vai falar, pô, o que eu tô fazendo aqui? Perdi meu tempo. Né? Eu, por exemplo, eu amo física.
mas eu odeio matemática. Não me dou bem com número. Então não adianta nada eu querer seguir uma carreira na física, porque eu tenho que fazer conta, tenho que fazer cálculo, tenho que entender de matemática para chegar lá e poder falar, beleza, agora eu tenho um diploma em física, alguma coisa assim. Então, perder um tempo para buscar uma coisa que é uma paixão, mas que não tenho habilidade para buscar isso, com certeza eu vou me dar mal e vou olhar para trás e falar, tempo perdido. Você tem que fazer o cálculo da trajetória e ver se você está disposto a pagar o preço dela, né? Eu acho que uma outra coisa que é importante para a gente descobrir é o que eu falei inicialmente. Você tem que ter uma vida relacional com Deus. De intimidade mesmo com Ele, para você ouvir o seu direcionamento. Porque muitas das questões que nos abalam, ela não vem de nós mesmos, né? É um incômodo que o próprio Espírito Santo coloca sobre nós. Então, uma das coisas que a gente trabalha é o que no mundo te incomoda? O que faz você ficar indignado de querer... Descontentamento santo, exatamente, de querer sair do seu lugar e eu vou pegar e eu vou fazer. Isso já é um norte também daquilo que te impulsiona e que tem totalmente a ver com o seu propósito. Que a gente vê isso acontecer com Moisés, né? Que ele vê aquela agressão do hebreu em relação ao egípcio. E aquilo incomoda ele, ele não sabe como lidar com a dor. Tanto é que ele mata o egípcio. Mas mais tarde ele vai entender tudo... Porque ele seria o libertador ali dos filhos de Deus, né? De Israel. Então, a gente vê isso também em Davi. Ele olha para aquele gigante, ele tem uma dor profunda. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Ele não sabe lidar muito com aquilo, então ele vai para cima mesmo, no nome do Senhor dos Exércitos. Mas lá na frente, isso tudo se concretiza quando ele assume o reinado de Israel. Então, olhando para nossa vida, a gente consegue perceber como essa caneca que está aqui nas minhas mãos e a gente está bebendo água nela, né? Sim. Essa caneca, ela tem uma alça. E essa alça diz muito sobre o seu propósito. Porque uma caneca é feita para quê? Para bebidas quentes. Embora a gente esteja tomando água, ela é feita para bebidas quentes. Em contrapartida, a squeeze não tem alça. A garrafinha não tem alça. Por quê? Porque ela foi feita para bebidas frias. Então, nesse caso, ao olhar para cada um de nós, a gente sim consegue ter pequenos insights, como o Rafael falou da física, como se eu fosse olhar para a minha vida, eu perceberia o quanto eu gosto de pessoas, isso tem a ver com o meu propósito, principalmente formar, né? Desde a minha infância eu sempre tive uma característica muito paternalista, muito de trazer direcionamento, e isso se concretiza hoje na minha vocação, você poderia dizer o mesmo, mas a gente só entende de fato quando a gente tem aquele encontro com Deus, né? A gente vê isso acontecendo com Moisés, embora ele tinha aqueles sinais... Foi ali na sarça que ele conseguiu virar a chave, né? Que a chave virou, que a luz se acendeu, né? Davi também, quando ele é ungido rei, mais tarde os encontros que ele vai ter com Deus. Agora, como é que em Deus a gente então pode se descobrir? Eu acho que aí parte um pouco de confiança e conhecer quem Deus é. Porque, igual aquilo falou de José, José tinha isso, o conhecimento dele José tinha. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus estava chamando ele para fazer. Deus tinha mandado sonhos para ele e tal. Só que ele, além disso, ele sabia quem Deus era. Exato. Então, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi injustiçado, né, por Faraó e tal, e até ele chegar como governador do Egito, nesse período todo, ele poderia, né, a gente, olhando com olhos humanos, a gente poderia falar, pô, José poderia ter desistido. Faria sentido ele se indignar em algum momento, quando ele estava lá na prisão, esquecido por todo mundo. Mas ele sabia quem Deus era. Então, seria até lícito, né? Devido a tudo, assim, cara, eu fui abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Se tem uma coisa que Deus não tá comigo nessa história, né? Mas ele conhecia quem Deus era. Além de se conhecer, ele tinha um conhecimento tão profundo de Deus que ele sabia que aquilo tudo tinha a ver com o propósito de Deus. Ele não sabia onde que aquilo ia chegar. Sim. Mas ele sabia que ia chegar em algum lugar, porque ele sabia que Deus não ia desperdiçar aquilo tudo que ele estava passando. Porra, foi isso que você tá falando aí de José, é muito legal, porque mais tarde, quando a fome chega e ele tem que salvar o povo, né? O que acontece? Os irmãos vêm pra terra
E aí os irmãos ficam com medo de José querer vingança. E o que José fala para os seus irmãos ali é sobrenatural. Que ele fala assim, olha, não tenham medo, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que queria preservar a vida de vocês durante um grande período de fome para trazer livramento sobre o meu povo. Então, lá atrás, quando José tem o sonho ainda ele é muito obscuro, ele não está muito claro. Mas o fato de José ter convicção de quem Deus é, do caráter, da bondade, da fidelidade de Deus, fez com que ele fosse formado no processo para que quando ele estivesse pronto, ele tivesse o entendimento completo da sua vocação. Sim. E a vocação de José era salvar o povo de Israel num grande período de fome na terra, né? E você, Keila, o que você acha? Eu acho que para a gente identificar o nosso propósito, a gente tem que ter claro a nossa identidade em Cristo. Porque quando eu me entendo como mulher em Cristo, para que eu fui criada e qual foi o propósito original de Deus lá no Éden, quando ele orientou Eva, eu consigo entender qual é o meu propósito aqui. Assim também como o homem em Adão, né? Então, Deus criou eles com tudo, inicialmente. Eles tinham ali a presença do Senhor, eles tinham a maturidade emocional, a maturidade espiritual, eles estavam ali para plantar, cultivar, proteger. E a partir do momento que eu identifico, então, isso na minha vida, me reconheço como filha de Deus, eu consigo nortear, então, o meu propósito diante da minha vida. E isso facilita, porque uma das coisas que a gente fala muito aqui na PIB é que nós somos filhos, né? Nós não somos funcionários. Isso. Então, eu não vou trabalhar por qualquer proposta. Não é por qualquer dinheiro que vai me satisfazer. Eu só me satisfaço quando eu estou num ambiente em que Cristo me proporcionou para que eu proteja, cultive e crie plataforma. Bom, a gente está te ajudando a encontrar o seu propósito. Porque aqui a gente já trouxe alguns insights, claro, você precisa refletir, desenvolver isso em Deus, né? Mas a gente está trazendo alguns insights. E esse lance da filiação da paternidade é muito esclarecedor, né? Porque entender que eu sou filho de Deus muda tudo, muda a minha ótica da vida. Por exemplo, como você citou no Éden, primeiro Deus deu tudo que eles precisavam. Eles tinham alimento, eles tinham os animais, tinham tudo. Aí depois Deus trouxe direção para que Adão e Eva nunca trabalhassem movidos pela falta, mas em torno do seu propósito, que era crescer, multiplicar, governar com justiça, enfim, tudo isso, né? Então, hoje entender isso muda tudo, porque você tem uma empresa familiar e você tem uma empresa normal, né? Vamos dizer assim. Qual que é a diferença entre uma empresa familiar e uma empresa que não é familiar? Qual que é? Vocês já trabalharam numa empresa não familiar, Rafa? Já trabalhou? Eu trabalhei nos dois. Como que é? Então, define pra gente aí o que você percebeu de diferente lá. Bom, de diferente primeiro a questão de organização da estrutura da empresa, né? Porque, querendo ou não, uma empresa que não é familiar, o foco dela é lucro, o foco dela é rendimento, então não tá rendendo, não tá produzindo, sai fora e coloca outro. É igual máquina, né? A engrenagem tá travando a linha de produção, tira uma, põe a outra, deixa assim rodando. Estragou de novo, troca. Então é peça de reposição. E o que importa é o que tá saindo lá na frente. Né? E já a empresa familiar é completamente diferente. Não tá dando certo? Por que não tá dando certo? O que foi? Você quer mudar de função? Entendeu? Isso aqui que você tá fazendo não é legal? Você quer fazer outra coisa? O que você acha que você poderia contribuir aqui na empresa? Entendeu? Bom, então, isso aí define muito, né? Porque entender isso aqui que o Rafa tá falando, a gente até entende um pouco mais a nossa filiação em Deus, porque o funcionário, ele trabalha também pelo dinheiro. A gente falou da ótica do patrão, mas o funcionário, ele trabalha pelo dinheiro. Se cair 10 centavos na conta dele, ele vai reclamar. Porque ele precisa, não é que ele tá errado, ele precisa daquele dinheiro. Agora, o filho do dono, vamos pensar, o pai tem 10 casas, ele tem 10 casas. O filho do dono, o pai tem 15 carros, o cara vai usar cada dia um carro. O cara tem o pai tem uma casa na praia, tem uma casa de campo. Ele desfruta disso. De tudo que o pai então ele não tá preocupado com os centavos. Qual que é a mentalidade do filho do dono? Cara, eu preciso fazer os negócios do meu pai se expandir e crescer, porque quanto mais o pai tiver, mais eu vou ter. E aí, quando a gente traz isso para a lógica do reino de Deus, é o seguinte, tudo que o pai tem, ele nos deu, né? Ele cuida da gente, ele nos
prover as nossas necessidades para que a gente então trabalhe pelo propósito que é expandir o reino de Deus na Terra. Então não importa se você tem uma vocação profissional designativa ou redentora, não importa se você é médico, pastor, missionário, professor, você tem um propósito dentro dessa família que, se eu não me engano, está em 2 Coríntios 5,18, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu um ministério, que é o ministério do quê? Da reconciliação. Ou seja, ajudar as pessoas a se reencontrar dentro dessa identidade familiar. Exatamente. Não, você falando isso, eu fiquei pensando muito na história do filho pródigo, porque os dois filhos mostram os dois lados. É isso, você tirou aqui, ó. Vai lá, desenvolve aí, porque é confirmação, vai lá. Porque o filho que saiu, ele não sabia quem ele era. Então ele achou, eu não sei quem eu sou, vou lá no mundo procurar. Então meu pai tem o dinheiro, mas o dinheiro que o meu pai tem é meu, quem tá guardando. Então, pai, se eu morrer, me dá isso aqui, que eu vou lá no mundo ver quem eu sou. Lá na lama, depois que o dinheiro acabou, aí que ele falou, cara, quem eu era, ficou lá. Exato. Aí ele volta e o pai, né, faz aquilo tudo, anel, capa, sandália e tal. E ali o pai fala pra ele quem ele é, porque ele chega querendo ser funcionário, o pai fala, não, você é filho. O outro filho não sabia quem o pai era. Ele até podia achar que sabia, mas também não sabia, né? Tava quem perdido. ele era. Mas ele também não sabia quem o pai era, porque ele chega indignado pro pai e fala, pô, meu irmão que fez tudo isso com o senhor, e o senhor ainda vai e perdoa ele, faz um banquete enquanto eu tô aqui sendo fiel. Ele não sabe quem o pai é e nem quem o irmão é. Sim. Porque Exatamente. ele olha pro irmão na perspectiva comercial ali de funcionário. O cara vacilou, corta fora, né? Não esquece que ele é filho, né? Tipo assim, ele achou que o senhor morreu, então o senhor também tem que achar que ele morreu. E então o outro filho mostra que ele não sabia nada. Só porque ele estava lá dentro com o pai todo dia, não quer dizer que ele entendia a mecânica da família. Ele, na visão dele ali, ele era um funcionário. Apesar dele não ser, ele tinha a mentalidade de funcionário na mecânica do pai. E interessante nessa história porque o filho pródigo, ele não é uma vítima do sistema, né? Ele não é uma vítima do que acontece fora dele. Ele é uma vítima dos seus próprios desejos, porque ele tinha tudo em casa e ele decidiu por conta própria sair de casa e saiu bem, né? Saiu com recurso, gastou tudo, porque quem não tem propósito não sabe usar bem o dinheiro, gastou tudo, terminou com os porcos e ele lembrou. Exatamente. Poxa vida, mas lá em casa não era assim. Lá não era dessa forma. Ele pensou em voltar, pensou em se vender como funcionário, mas ele é surpreendido pelo pai. Porque o pai, como o Rafa falou, coloca o anel no dedo dele, trazendo para ele a identidade de filho, né? Trazendo a capa como provisão, as sandálias como direção, e ali o pai ressignifica a vida do filho. Então, eu acho que essa história ilustra muito do que a gente está querendo dizer, que na relação familiar, na relação com o pai, a gente recebe dele, então, a identidade, a gente recebe dele a provisão e a direção, né? Por quê? Porque, assim, a gente pode pensar, eu sou um acidente. Ok, você foi planejado pelos seus pais ou não? Foi. Você foi planejada? Rafa, você foi planejado? Eu sei que a minha mãe já casou querendo ter filho, mas demorou uns 2 anos para ter filho. Mas tem muita gente que não foi planejado, né? Aí a pessoa cresce pensando que ela é um acidente. Só que assim, a Bíblia nos mostra diferente. Ela diz que Deus, antes da gente nascer, ele já pensava, né? Já sonhava, já tinha planejado. Mais ou menos como é que funciona. Deus viu um problema no mundo, num determinado momento da história, e falou assim, preciso criar alguém, né, que em relacionamento dentro da família vai ter autoridade para resolver isso. E essa pessoa, ela precisa desse contexto, dessa criação, dessa maneira de pensar, e por isso a gente nasceu na família que nasceu, do jeito que nasceu, porque era necessário para a nossa formação. Só que o pecado deforma tudo que Deus criou. E ao invés da gente já nascer vivendo esse propósito, o pecado quebra isso. E ele nos deforma enquanto pessoa, ele nos deforma a nossa identidade, o nosso propósito. Então, nessa reaproximação e nessa reconciliação com o Pai, à medida que a gente vai se reaproximando, a gente vai voltando a ser o sonho. A gente vai voltando a ser aquilo que Deus planejou e a gente vai voltando a viver o que Deus sonhou. Isso aconteceu com vocês na caminhada de vocês? Sim. Porque, por exemplo, eu me vi me prostituindo ao longo de muitos anos ao mercado. Deus me deu capacidades, talentos, e eu estava usando isso assim
para coisas que não eram tão lícitas ou coisas que não eram tão proveitosas. Mas nesse meu encontro com Jesus, nossa, isso foi ressignificado dentro de mim e hoje eu vivo isso para gerar vida, gerar fruto. E com vocês, como é que foi? Comigo foi bem parecido também. Primeiro que eu estava já permeada, né, do evangelho e dessa questão de Cristo. Então a gente tinha razoavelmente, por ouvir falar, a noção de que a gente foi criado para glorificar a Deus, para viver para o reino. Sou filha de pastores, sempre tive nesse meio. Mas no momento em que eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, ressignificou tudo, porque eu passei a entender quem realmente eu sou. E aí fez uma diferença no sentido de que eu posso expandir, ser intencional, promover cura e restauração nos outros, independente daquilo que eu faça. Porque esse é o meu propósito como identidade. Então, eu sou formada em pedagogia, já trabalhei em várias facetas da parte pedagógica em diferentes instituições. Então, assim, eu entendo que eu estou pedagoga, mas eu não sou, porque eu sou filha do reino e o meu projeto é expandir esse reino por meio disso. Então, quando eu aceitei a Cristo e no meu desenvolvimento, no meu relacionamento com Deus, isso foi ficando nítido. Então, hoje se torna muito mais fácil de eu me adaptar em qualquer outra área ou em qualquer outra circunstância. Por quê? Porque o meu propósito inicial é restaurar o outro. Entende? E você, Rafa? Essa sacada aí de eu não sou alguma coisa, eu estou, foi o que fez diferença para mim, porque quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu pensava, isso aqui vai ser minha vida, então daqui eu tenho, vou virar advogado, vou fazer concurso, mas é isso aqui. Então eu via a faculdade como uma limitação das opções. Eu tinha um mundo de opções e ali no vestibular eu limitei minhas opções e ali eu tinha que escolher dentre as opções que me são apresentadas, né? E ali eu entrei em crise no meio do curso, porque eu olhava para todas as opções que tinha na minha frente e falava, cara, não é nada disso, não é nada disso. E ali, sem saber o que fazer, tranquei a faculdade no desespero e falei, cara, não é isso. E aí, depois de respirar, de conversar muito com pessoas que já tinham a mesma experiência de ter passado por crise de identidade, eu consegui entender que não, Deus estava me direcionando para uma coisa, então tinha que terminar aquilo ali. Eu ainda não via uma opção que não tinha sido apresentada ainda. E aí que eu entendi que o propósito de Deus não era o direito em si, era uma ferramenta que ele estava me dando para utilizar depois. E aí que eu fui compreender que tudo que Deus põe pra gente fazer é coisa que a gente vai usar. Que Deus não desperdiça nada, que Deus não deixa nada, né, passar batido. E pode até ser que em algum momento tenha acontecido alguma coisa que desviou e tal, mas que Deus de qualquer forma ele vai lá e resgata e fala, isso daí preocupa, guarda aí, que lá na frente você vai... Que é um processo, né? Na minha vida também não foi diferente. Eu tenho formação em administração, depois gestão de pessoas, e depois, quando eu fui fazer teologia, eu também pensei, cara, desperdicei tempo. Mas hoje, 90% do que eu faço tem a ver com o conhecimento que eu adquiri lá atrás. E quando a gente olha também, por exemplo, a vida de Moisés, o cara cresce com duas culturas, a cultura dos hebreus e dos egípcios. Com os hebreus, ele recebeu o quê? Ele recebeu a consciência de que existe um Deus, né? Como se relaciona com esse Deus, quem é esse Deus. E com os egípcios, o que ele recebeu? Tudo. Ele recebeu educação. Exatamente. Tipo, qual que era a melhor educação daquele tempo? Era a educação egípcia. Aquilo falou guerra, ele recebeu os melhores treinamentos de liderança, né? Então, quando ele foge para o deserto, ele encontra um sacerdote midianita chamado Jetro, e esse cara vai ensinar para ele agora a pastorear ovelhas no deserto, as rotas de fuga do deserto, encontrar água. Aí Deus aparece. É como se fosse assim, cara, você tá pronto, você formou no processo, agora você tem uma missão. Então, nada do que aconteceu na vida do Rafa, daquela, foi um acidente, foi por um acaso. Eu vejo tudo isso como Deus nos formando e nos preparando para que num determinado momento a ficha caia e a gente entenda o propósito das nossas vidas. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha ajudado vocês aí. A nossa ideia não é trazer a resposta pronta, mas te ajudar nessa reflexão. Então, levante os teus olhos, erga a tua voz e pergunte ao teu Criador: o que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordens para que eu viesse à existência? E eu tenho certeza que Deus vai trazer revelação sobre a sua vida. Amém. Vou deixar aqui o pessoal se despedir. Despede aí.
Tchau, galera. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, que Deus abençoe. Semana que vem tem muito mais. Um grande abraço.